Olá, se você chegou até aqui é porque o seu guache está te enlouquecendo. Ou ele tá fino demais, ou ele tá grosso demais, ou ele secou. Ou ele não sai da pena, ou ele passa da pena para o papel e faz um borrão enorme. Olá, eu sou Ana Barros, professora de caligrafia, especialista no estilo Copperplate. Antes de jogar seu guache fora, vem comigo que eu vou te ensinar como identificar e recuperar seu guache na caligrafia Copperplate. Na maioria das vezes, o guache não está ruim, é só questão de consistência, questão de ajuste. Inclusive, eu trago essas orientações e muitas outras mais. Copperplate do zero ao avançado é curso, o link está aqui na bio para que você possa ser direcionado para lá. Bom, a primeira coisa que a gente faz é identificar se esse guache está totalmente seco, se ele está grosso ou se ele está fino. Se ele está totalmente seco, é fácil de identificar. E aí, primeira coisa, antes de pensar em ajuste, você vai ter que colocar uma quantidade razoável ali de tinta, de água, perdão, e deixar um tempo ali, 2 dias, talvez um dia já seja o suficiente. Vai misturar e aí você vai começar o processo de ajustes que eu mostro aqui nesse vídeo, que eu ensino aqui nesse vídeo. Agora, em relação a estar fino ou grosso demais, como que identifica? Porque a primeira coisa que você tem que fazer, gente, é observar. A observação para o guache é fundamental. Como que você consegue identificar que o guache está grosso demais ou fino demais? Visualmente é simples. Visualmente você vai perceber que na própria pena, quando você põe ali a pena na tinta, ele fica transparente, tá? E ele não pode, ele é um pouquinho mais denso. Então, esse é um indício. Ou muito grosso, quando você vê até que fica muita tinta, acumula muita tinta na parte inferior ou superior do bico da pena, da própria pena. Agora, na prática, embora esses indícios sejam até fáceis de identificar, na prática, às vezes, você olha e você não viu nada disso e você precisa realmente colocar a mão na massa para identificar se ele está grosso ou fino demais, tá? Então, às vezes, é necessário testar. E como que identifica um guache grosso ou fino praticando, na prática? O guache fino, ele costuma ser quando a gente vai passar para o papel e você consegue. Vamos pensar numa hipótese de que você conseguiu escrever. O que vai acontecer? E o resultado ficou até legal. Esse guache vai demorar muito para secar. Então, esse é um indício. O outro indício é o seguinte: quando você faz o traço grosso, a pena, você pressiona a pena, você percebe que as laterais daquele traço fica tudo tremidinho. Por quê? Porque a água, gente, vamos dizer assim, o papel ele absorve essa água se ele chega em maior quantidade, se ele chega primeiro no papel. Então, o que vai acontecer? A tinta vai atrás, e quando a tinta vai atrás, ela vai preenchendo esses lugarzinhos por onde passou, e aí é onde você percebe essa irregularidade, porque a água em quantidade maior acabou ocupando mais espaço do que deveria e a tinta foi indo atrás, vamos dizer assim. E outro elemento é que quando você escreve, o traço às vezes fica, o traço que é fino, porque o traço ascendente com a pena, ele vai ficar fino. E aí ele deveria estar fino, mas ele não fica, ele fica muito grosso. Então, não é grosso, é porque a água ocupou maior espaço, naturalmente a tinta vai ocupar um espaço maior também. Agora, o guache, quando ele está muito grosso, como que a gente identifica? Também é simples. Você tenta escrever, a tinta normalmente não sai da pena para o papel. E você olha na pena, tem tinta, mas ela não passa, ela não transfere. E às vezes, quando você consegue escrever, é outro elemento, outro indício, ela falha, tá? Você está escrevendo já e ela começa a falhar, sobretudo os traços ascendentes, eles começam a falhar. Então, esse é outro indício de que o seu guache provavelmente esteja grosso. Agora, muita atenção. Às vezes, pode ser que o seu guache não esteja muito grosso e você testou, não funcionou, mas às vezes falta aquecimento, eu chamo de aquecimento. Você vai fazer pequenos zigue-zagues ou círculos ali, vai testando, até que às vezes a pena responde, a tinta responde, tá? Então, às vezes é uma questão ali de você testar um pouco mais, insistir um pouco mais. Pega a tinta no potinho, coloca lá a sua pena, coloca de novo no papel, faz um pontinho e tenta ver se você consegue seguir dali. Enfim, e aí vai testando.
e aí você vê se ele vai continuar respondendo. Agora, se falhar muito, é porque tá grosso mesmo. Bom, para falar sobre ajuste e até sobre preparo do guache, é importante eu lembrar o seguinte: se o guache estiver totalmente seco, porque guaches profissionais eles secam, eles não talham, eles secam. O que você vai fazer? Você vai adicionar água aí, deixar aí um dia mais ou menos e ver se ele vai se integrar. Ele vai se integrar com a tinta. E aí você vai misturar e começar o processo de ajustes, tá? Então, se secar, esturricar, talvez você tenha que colocar uma quantidade maior. Talvez não. Você vai precisar de colocar uma quantidade maior de água para ele poder, vamos dizer assim, hidratar e aí você conseguir misturar novamente. E retomar e tomar o processo de ajustes desse guache, porque ele vai precisar. Bom, sobre o preparo do guache, eu utilizo a proporção 1:1, um de tinta para um de água. Por exemplo, 10 ml de água, 10 ml de tinta. Eu misturo e testo. Não vai estar bom. Aí, o que eu faço? Eu coloco 1, 2 gotinhas e testo. 1, 2 gotinhas e testo. É assim, porque tem que ir com cuidado. Agora, pode ser que o seu guache secou, não, vamos dizer assim, diminuiu a quantidade de água, evaporou a quantidade de água, porque ficou muito tempo sem usar. E aí você vai precisar ajustá-lo. Também você vai colocar 1, 2 gotinhas e testa. 1, 2 gotinhas e testa. Agora, e se você afinou muito esse guache? Aí você tem um caminho que é utilizar goma arábica, ou você pode colocar ele, deixar o potinho aberto aí algum tempo para começar um processo de evaporação. E é claro, se tiver um lugar bem iluminado, bem ventilado, o processo de evaporação vai acontecer mais rápido, vai ser mais acelerado. Agora vamos a algumas particularidades dos guaches. Os guaches, eu uso muito e gosto muito dos guaches da Pentel, da Talens, da Sakura. Os guaches da Pentel, ele tem uma particularidade que é a seguinte: ele te entrega umas hairlines lindas, incríveis, extremamente fininhas, se o ponto estiver correto. É claro que esse resultado pode ser alterado de acordo com o papel e a pena que você esteja utilizando, mas também não é tão grande assim, tá? Mas o resultado, naturalmente, é diferente. Já os da Talens, você tem uma porção enorme, uma paleta muito grande de cores, e ela tem uns metálicos muito lindos. Então, algumas coisas a Talens não entrega e a Pentel entrega, e vice-versa, tá? Eu costumo dizer que a gente precisa ter mais de uma marca, porque eventualmente, de acordo com o papel, com a sua necessidade, você vai ver a necessidade de aplicar um ou outro, de usar um ou outro. Então, é normal um calígrafo ter várias marcas de tinta, várias marcas de guaches, é completamente normal, tá? Vai dar necessidade mesmo. Mas, gente, mais uma vez, atenção, pode, de acordo com a pena, por exemplo, a linha fina, ela pode responder melhor a depender da pena que você esteja utilizando. Você vai conseguir uma linha ainda mais fina se você estiver utilizando uma pena extremamente fina, tá? Então, isso pode ser modificado de acordo com o instrumento ou o papel que você esteja utilizando. Agora, uma atenção especial ao guache da Pentel, gente, especialmente a cor preta. Como eu disse, eu amo o Pentel por conta dessas hairlines e do custo-benefício. Ele é muito barato. Mas tem um detalhe. Quando a gente prepara o guache preto, depois de uns dias, não demora, é pouquíssimos dias, o preto, tá? As outras cores não. A cor preta, o que acontece? Ela fica uma massinha no fundo. E aí o aluno costuma fazer o quê? Vamos colocar água para desmanchar esse negócio aqui. Não, você acabou de adicionar água, faz pouquíssimos dias. Então, não é hora ainda. Você vai mexer ele ali, dar uma futucadinha ali com o cabo e retomar o processo e vai continuar a usar normalmente, tá? Deixa aquela massinha quietinha ali no fundo, ok? Isso é normal com a cor preta. Deixa aquela massinha, ela não vai ser diluída completamente igual da primeira vez, como você conseguiu na primeira vez, tá? Esse é um detalhe muito importante dos guaches da Pentel. E se você não quer enfrentar esse probleminha, você pode escolher uma outra cor, a cor marrom, por exemplo. Você quer apostar no guache da Pentel? Vai por uma outra cor, como uma cor colorida qualquer. Mas eu diria uma cor marrom, se você gosta de mais sobriedade para treino, eu acho mais legal. E agora, muito importante, é a pergunta que todo mundo me faz depois de ouvir uma aula de guaches.
Ah, então eu acho que eu vou trocar e eu vou utilizar uma tinta pronta. Você pode? Sim, você pode. Um ponto muito importante. Não utilize tintas de tinteiro. Elas são feitas, gente, para passar por uma cânula da caneta. Então, não é para isso. Fuja de tinteiros com bico de pena. Ah, mas eu quero, mesmo assim eu quero tentar. Existe outra opção? Existem. Normalmente são mais caras, mais dispendiosas. Tem duas opções que eu adoro e eu vou deixar o link aqui embaixo. Elas são prontas para usar. Se você utilizar inclusive com uma pena principal, por exemplo, você vai ver que o resultado é incrível. As hairlines dela são perfeitas, você não precisa ajustar, não precisa preparar, vem prontinha. São duas tintas que eu amo e não precisa de preparo. Mas como eu disse, ela é um pouquinho mais dispendiosa. Mas se você continuar no mundo da caligrafia, você vai querer usar um dia, porque elas são incríveis. É muito lindo o resultado delas. Gente, entender o ponto do guache é um processo natural de evolução dentro da caligrafia. É importante você aprender a lidar com guaches, porque eventualmente você vai precisar. Porque, como eu disse, um material só, um tipo, não entrega tudo o que você precisa. Ou você precisa de cor, que às vezes uma tinta que você quer não tem, e o guache tem. Enfim, tem elementos que você vai ver no dia a dia que o guache vai te entregar e outras tintas não vão. Então, por isso, é importante sim você aprender a lidar com guaches. Então, antes de jogar os seus guaches fora, observa. Ponto muito importante, observa como que está não só a sua tinta dentro do potinho, mas sim no papel, como que ela responde. E se você quer aprender a caligrafia Copperplate do zero ao avançado, passo a passo, aprender com clareza, o link está aqui embaixo na descrição. Lá eu indico os melhores materiais que você pode como iniciante e dou muitas orientações, pego na mão mesmo de cada um de vocês. E também aproveita, vai nas redes sociais, me acompanha, já vai no Instagram, me segue, manda perguntas aqui ou no Instagram, eu respondo todas elas. Se você gostou do vídeo, já dá seu like, se inscreve nesse canal para receber mais notificações de novos vídeos e até o próximo vídeo.